Hello, 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 com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E nessa semana chegamos no terceiro episódio da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race. E eu acho que a gente tá aí com uma temporada muito, muito boa. Uma das melhores dos últimos anos. Pelo menos esses 3 episódios iniciais têm mantido um ritmo de excelência muito bom. E eu tô muito empolgado com o que tem rolado e com o que pode vir a acontecer. A gente teve nesse episódio mais atuação e comédia, só que não caiu na mesmice. Foi uma proposta muito bacana. O desafio principal, 2 igrejas que veneram divas pop, e a forma com que as drags executaram esses desafios foram muito bons. A gente teve 2 times aí destoantes. O da Igreja Britney foi, de longe, um dos melhores desempenhos de humor que já passou por Drag Race, enquanto a Igreja da Mariah apresentou um desempenho fraquíssimo, horroroso, que culminou naquele final espetacular que deixou muita gente de boca aberta. Então, assim, eu acho que Drag Race pode até ficar repetitivo em alguns desafios, mas se a proposta do desafio for inovadora, então tem tudo pra ser um desafio bacana, mesmo que o desafio em si seja repetitivo. Então, eu fiquei muito satisfeito com o que rolou nesse terceiro episódio, e eu acho que os rumores que falavam que a 11ª temporada ia ser tão chata e tão fraca quanto a 7ª não passam de boatos infundados mesmo, porque o que tem sido mostrado até agora tem me feito crer que essa temporada tem tudo pra ser uma das melhores de RuPaul's Drag Race. Uma coisa que eu tinha comentado, se eu não me engano, foi no podcast do All Stars 4, por mais que o desafio seja repetitivo, o que faz a diferença é a ideia e o jeito que as queens fazem esse desafio. Que em All Stars a gente teve muito desafio repetitivo, mas só que a maioria dos desempenhos não eram tão bons quanto os desempenhos que elas tinham nas temporadas regulares dela. Essa temporada, até agora, pra mim foi o segundo episódio seguido que teve uma química boa, que passou uma impressão muito boa das queens. E os rumores, igual você disse, que a temporada ia ser chata, que ia ser uma 7ª temporada da vida, que eu não entendo porque falam isso, é totalmente fake mesmo. Só foi um rumor pra não deixar a gente esperando muito da temporada pra ver o que realmente ia acontecer. E esse episódio também teve, pela primeira vez, o lip sync que todas caíram pro bottom, todas tiveram que fazer o lip sync que, ao mesmo tempo que foi desastroso, foi legal de ver também. Eu acredito que muitos rumores que são jogados no Reddit, afinal de contas lá é a fonte maior assim de rumores sobre Drag Race, são com o intuito de despistar o grande público pra gente não saber exatamente tudo que vai rolar. Antigamente a maioria dos rumores que saíam eram sempre certeiros, então isso acabava um pouco com a expectativa da galera de ser surpreendida com o que ia rolar no decorrer das temporadas de RuPaul's Drag Race. E nos últimos anos, devido ao aumento do público e também o aumento do acesso desse público às informações sobre Drag Race, acredito que isso fez com que a produção ficasse mais atenta com o que tem sido divulgado nas redes sociais, para evitar mesmo que essa audiência do programa acabe se afastando dele, porque já sabe tudo que vai acontecer antes do programa ir ao ar. Então, pra mim, muitos boatos que são publicados é com esse intuito de confundir a galera mesmo, porque até antes mesmo da temporada começar, a chuva de rumores e spoilers que tava tendo era insana e a gente não sabia mesmo o que ia acontecer. A única certeza que a gente tinha de fato é que a Vanessa Vandy ia voltar, porque no mais, a gente não sabia o que acreditar, porque cada spoiler falava uma coisa que contradizia a outra, então assim, a gente ficava no olho do furacão, o que é verdade e o que é mentira. E do jeito que essa temporada está rolando, as coisas estão simplesmente muito bem apresentadas na tela e tem um entretenimento muito bacana pra gente poder acompanhar. E no que tange esses rumores que haviam sido divulgados antes da temporada começar, esse histórico lip sync que um grupo inteiro teve que dublar entre si, foi algo que foi sinalizado ano passado já, só que a gente ficou muito incrédulo, porque o máximo que a gente já viu em RuPaul's Drag Race foi uma dublagem tripla, seja no All Stars ou então em alguma final de temporadas regulares. E aí quando RuPaul decide jogar um grupo inteiro composto de 6 drags no lip sync, é algo assim muito inesperado, mas que eu acredito que traz um vigor novo pra RuPaul's Drag Race, porque Mama Ru sempre prova pra gente que as regras sempre podem ser alteradas, as regras sempre podem ser adaptadas, atualizadas, e isso é muito bacana, porque isso mantém o nosso gosto e interesse pelo show cada vez maiores, porque a gente nunca sabe de fato o que esperar da RuPaul, da produção, porque por mais que tenham spoilers falando que vai acontecer X e Y, nada como ver a coisa acontecer, porque pela nossa experiência a gente sabe que tem muito spoiler que é fake, tem muito spoiler que não passa de boatos mesmo pra despistar. Então eu achei que esse episódio
foi fantástico do início ao fim. A começar pelo mini desafio. É muito bacana quando o RuPaul faz alguma referência ao seu passado, e dessa vez a referência que ela usou pro mini desafio foi o passado da Michelle Visage. Lá na década de 1990, Michelle Visage fazia parte de um grupo musical chamado Seduction. RuPaul resolveu usar isso como plano de fundo pro mini desafio da semana, que era um show da Seduction que ia rolar, e aí as drags, no caso, teriam que fazer fãs fanáticos pela Michelle Visage, que tentariam entrar de graça nos bastidores do evento, mas para isso elas teriam que passar por um segurança e teriam que usar a criatividade para convencer o segurança de que elas tinham acesso livre a esses bastidores do show Seduction da Michelle Visage para poder conhecer a jurada aí de RuPaul's Drag Race. E eu achei assim, sinceramente, bem tosco e tal o desempenho das drags. Não a proposta do mini desafio em si, o mini desafio foi divertido, mas as desculpas que as drags usaram eu achei bem fuleira, mas é aquilo também, né? A realidade americana. E esse é o tipo de mini desafio que às vezes não conversa muito com a nossa realidade, porque a gente não tem muito disso, né? De você chegar por trás de um evento e tentar convencer um segurança que você pode passar. Ou você é credenciado e tem permissão, ou você não é credenciado e não tem permissão. Mas parece que nos Estados Unidos a coisa rola um pouco diferente, né? Você pode usar senha, pode dar carteirada falando que é filho de não sei quem, falando que é fulano, cicrano. Então assim, eu achei que a proposta foi legal, mas o desempenho das drags não foi lá grandes coisas. Um dos desempenhos que se destaca dentre as outras drags foi o desempenho da Nina West, que ela usou o fato dela ser a filha, né, bastarda da Michelle, que queria conhecer ela ali nos bastidores. As únicas que me fizeram rir foi a Nina West, por ter usado isso como desculpa, e também a Silk, falando que se não deixasse entrar, ela ia derrubar aquela porta ali e passar igual uma bola pra entrar. Quantas demais, assim, foi bem desculpa esfarrapada, sabe? Mas não tão engraçada. Aí, né, a RuPaul acaba dando a vitória pra Nina e pra Raja, e eu imaginava que a RuPaul ia dar novamente pra Silk, por ela ter feito dar risada, mas até que enfim a RuPaul decidiu dar pra uma outra pessoa pra ver como uma outra líder se sai nesse desafio em grupo. E igual também você falou, desafio em grupo, assim, só teve um grupo realmente que foi muito bom, que foi a igreja da Britney, e o grupo da Mariah foi assim, um desastre. Deu pra dar umas risadas porque dava pra ver ali que ninguém sabia, no momento que tava pra montar a igreja, de nada sobre a Mariah. Não sabia o nome dos fãs da Mariah, não sabia nem música da Mariah. Acho que foi a Raja que cantou uma música totalmente diferente, pensando que era música dela. Assim, eu consegui dar risada mesmo nesse momento delas montando o grupo, porque no desempenho, na hora do desafio, não dava nem vontade de assistir, dava até vergonha de você ficar assistindo uma coisa que foi muito, muito, muito inferior ao que tinham feito antes. Eu acho que elas poderiam até ter escolhido uma outra diva, assim, o que queria falar da Whitney, mas no Untucked ela deu uma desculpa esfarrapada lá que não fazia nem sentido, e mais pra frente a gente acaba comentando. Mas o que a Bob tinha comentado no Twitter, que eu também acharia válido, se você não tem nenhuma diva cantora pra você fazer um programa para as pessoas gostarem dessa pessoa, elas podiam ter usado a RuPaul, porque a RuPaul tava ali na frente e com certeza não tinha, assim, limitação pra falar quem não podia escolher como um artista pop. E RuPaul ultimamente, né, nesses últimos anos, está mega em alta por causa do programa, e elas poderiam ter pegado esse fato por conhecerem mais da RuPaul. E eu, por exemplo, se eu fosse falar da Mariah também, eu não ia saber porcaria nenhuma. Eu acho que o problema das drags nesse sentido é a soberba, né? A arrogância. Vamos escolher uma diva qualquer e na hora H a gente faz uns gracejos e a gente consegue fazer com que RuPaul e os demais jurados riam, e aí a gente se garante mais uma semana na competição. Só que não foi isso que aconteceu. Quando o RuPaul chega pra conversar com o primeiro grupo, a igreja da Britney, ela dá um discurso assim que eu achei fantástico e um dos melhores e mais sinceros que eu já vi de RuPaul até hoje em RuPaul's Drag Race. Ela afirma para as drags que está simplesmente cansada das desculpas esfarrapadas que elas dão no decorrer dos desafios, sempre falando que vão fazer e vão acontecer, que vai ser o melhor desempenho que a RuPaul já assistiu, e chega no hora H, elas não mostram nenhum tipo de conteúdo bom e relevante que façam valer a permanência delas no jogo. E a RuPaul enfatiza: eu quero que vocês sejam fiéis às suas drags e que encontrem um ritmo bacana entre vocês para poderem fazer um bom desempenho. É isso que eu quero. E eu acho que é nesse sentido que as outras drags acabam pecando muito, porque mesmo
que a Silk depois tenha dado um maior showzinho falando que, no fim das contas, ela não queria fazer sobre a Britney, tirando esse fato, até mesmo a Silk, durante o desempenho da igreja Britney, mostrou um desempenho legal com a sua equipe, porque todas elas estavam numa boa sintonia, todas elas sabiam o que elas queriam entregar com a proposta da sua igreja. E essa química não rolou com a igreja da Mariah, porque além das drags não saberem nada da Mariah, cada uma parecia estar fazendo um desafio completamente diferente do outro. Não havia uma lógica no que elas estavam apresentando uma para a outra. Ali diante do Ross, que fez um diretor muito incrédulo do que estava vendo, né? Porque enquanto na igreja da Britney, o Ross estava super mega empolgado, super contente com o que as drags estavam fazendo, rindo o tempo todo, quando foi pra igreja da Mariah, Ross foi os fãs assistindo, né, ao programa. Tipo, o que tá acontecendo aí, gente? O que vocês estão fazendo? Qualquer referência de Mariah nisso aí. Eu que sou um mega fã da Britney, eu vibrei demais com a igreja da Britney, porque eu vi muitas referências da história da Britney e especialmente muitas referências às músicas da Britney no desafio. E a questão maior é essa, tipo, você não precisa necessariamente ser um grande conhecedor da diva que você escolheu. Você tem que saber fazer graça. E acho que foi isso que faltou pras drags da Mariah. Elas viajaram muito nos conceitos que elas criaram em suas mentes e na hora de fazer a apresentação final foi aquele desastre que a gente viu e morreu de vergonha alheia. E quando você cita que a Silk poderia ter ganhado, mas não ganhou porque talvez o Paul queira estar testando outras drags como líderes, eu acredito que é isso mesmo. Porque no primeiro episódio era um desafio de costura. Então era independente quem iria vencer o mini desafio, porque não seria um trabalho em grupo. Então qualquer drag que vencesse teria o poder na mão de designar cada caixa para as drags e aí o resultado final, né, ia ser por conta de cada uma. Já no segundo e no terceiro episódio foram desafios que exigiam trabalho em grupo. Então a figura de um líder era muito importante. No segundo episódio a RuPaul viu como que a Silk trabalha como líder e como a Brooke seria como líder também. Então quando a gente vai pro terceiro episódio, a RuPaul quer ver outras drags no comando. Então acho que a Nina West venceu porque ela foi indiscutivelmente a melhor, não tem nem como comparar com as outras. E aí o RuPaul escolheu aleatoriamente qualquer outra drag que não fosse a Silk como vencedora também, pra ela poder mostrar aí os seus dons como líder. E aí a gente viu, né, como que Rajah O'Hara como líder foi péssima, foi fraca e culminou naquele desastre que a gente assistiu. Não tinha química, não tinha coerência, não tinha coesão. Simplesmente as drags se montaram e foram lá pra fazer aquele desastre que a gente assistiu. É nisso que reside, né, a graça das temporadas regulares. As drags não se conhecem ainda, não tem muito essa questão do impacto que elas vão ter pro público, necessariamente, porque, né, elas estão se apresentando pro público pela primeira vez. Então elas não sabem muito bem o que vai vir de reação do público pra aquilo que elas estão apresentando. E aí quando a gente vai pro All Stars da vida, as drags estão com o nariz empinado, né, se achando as últimas estrelas mais importantes do mundo. Então tem toda uma questão delas serem mais contidas no que elas vão apresentar pro grande público, diferente, né, do momento que a gente vem pra temporada regular. Então eu acho que o Paul definir um líder diferente a cada episódio que vai ter um trabalho em equipe diz muito sobre as drags que talvez ela imagina que tem um potencial de liderança muito bom e como que essa liderança vai influenciar no desempenho das drags. Porque a gente for pensar bem, a gente que gostou do segundo episódio e achou que o time do filme Corra foi muito bom, quando a gente vai pro terceiro episódio, a gente talvez espera que esse time se repita, porque foi um time muito legal, então eu quero ver esse time fazendo um novo trabalho que pode ser tão legal quanto o anterior. Só que é bacana quando rola nessas mudanças de cadeiras e mudanças de formação de equipes, porque no terceiro episódio, quando a gente tem um time novo formado pela Nina West, que também tem um bom entrosamento, a gente fica, poxa, realmente tem drags aí que tem um grande potencial para trabalhar em equipe e que mostram um resultado final muito legal, enquanto tem outros times, e nesse caso o time da Mariah, que tem drags aí que, independente do grupo que elas caiam, é melhor elas trabalharem sozinhas, que o resultado final é muito melhor. O que faltou, na verdade, no time da Rajah foi a química entre as companheiras da equipe. Porque no episódio anterior a gente viu que a Ariel, ela falou mesmo que a Silk é chata, ainda falou na cara dela que não suporta, que ela sempre tem que ficar aparecendo. E nesse episódio as duas caíram no mesmo grupo. E a Ariel também foi, tipo assim, bem profissional. Eu falei o que falei, mas agora a gente tá em grupo, então vamos trabalhar em grupo pra gente não ir embora. Porque esse é o intuito do programa. Se você tá trabalhando com um grupo, mesmo com uma pessoa que você não goste, você não vai ferrar com ela assim, sendo que você vai trabalhar em dupla com ela em um programa. Agora, se fosse só
só um grupo, assim, tipo, designar quem vai fazer o quê sozinho, aí até pode pensar em ferrar, mas como as duas estavam no mesmo barco, né? A Ariel e a Silk ainda tiveram, assim, uma química muito boa. Até na hora de cantar. Nenhuma das duas, assim, ficou hesitante em cantar algo ou em falar algo. E o grupo da Raja, assim, foi totalmente desastre porque não teve química. Também mostrou que não teve nenhum preparo pra fazer esse desafio. Só que uma coisa também que a gente tá reparando na temporada é que a RuPaul, ela tá colocando, assim, lenha na fogueira mesmo. E era uma das coisas que a gente sentia saudade de ver. A RuPaul dando essas cutucadas, tipo, dando esses puxões de orelha. Tudo começou quando ela já foi na sala de trabalho e falou, como que a Mariah chama os fãs dela? Até então, tipo, todo mundo ficou borboleta, ninguém sabia. A RuPaul já deu uma comida de rabo, e na passarela ela deu uma comida de rabo, assim, geral em todo mundo. Sempre que tá na passarela, várias pessoas dão aquela desculpa de que, por causa disso e por causa daquilo. E a vez foi a de quase todo mundo, né, ter dado uma desculpa. Mas a desculpa mais, assim, esfarrapada que teve foi a da Plastique falando que no Vietnã não tem cultura pop. Tudo bem, pode não ter cultura pop, mas se você é uma drag que se considera uma drag do Instagram, que tem, assim, um perfil seguido, tem uma certa influência nesse meio, é impossível você não conhecer nem que seja um pouco da Mariah Carey. Eu não lembro quem foi, se foi ela mesma, mas no momento que elas estavam lá fazendo aquele momento de conversão, uma delas soltou o nome do filme que a Mariah participou todo errado. Pra RuPaul, ela não ia deixar isso daí passar despercebido, não ia deixar passar barato, ela ia falar mesmo. E independente de quem elas escolhessem pra fazer a igreja, pra converter o povo, eu acho também que não ia dar certo, porque nenhuma ali tinha uma química legal e nenhuma teve um preparo bom. Eu gostei muito de ver a postura da Ariel nesse episódio, porque deu pra ver que ela também tá focada em mostrar o seu trabalho e realmente deixar de lado essa birra que ela tem com a Silk. E nesse sentido, eu acho que a Ariel foi tão profissional quanto a Coco Montrese na 5ª temporada, que também teve um desafio em grupo elas fazerem, que foi um musical. E aí a Coco, como venceu o mini desafio, tinha que montar o seu grupo, e a primeira pessoa que ela escolheu foi a Alyssa Edwards, que até então era o seu desafeto da temporada. E ela depois revelou, né, que eu escolhi a Alyssa porque a Alyssa é uma grande coreógrafa e eu quero uma pessoa boa, profissional no meu time pra poder nos ajudar com a coreografia, pra gente poder vencer. Então quando a Ariel chega e fala que, Silk, nós somos cantoras, então eu acho que a gente tem que trabalhar junto porque vai ter um resultado final muito legal. Eu achei isso uma baita atitude profissional dela, porque mostra que ela sabe separar essa parte do pessoal e do profissional, e que o objetivo dela ali é vencer, mesmo que ela tenha que trabalhar junto com uma pessoa que ela não é tão fã. Isso eu achei muito legal, e isso também ajudou a mudar um pouco a impressão que eu tinha da Ariel, de ser uma pessoa muito mimada, que só sabe reclamar. E o desempenho dela, afinal, acabou sendo recompensado com um desempenho muito bacana que as duas tiveram. E a Ariel ainda recebeu o elogio da RuPaul, né? Quando a RuPaul tá lá deliberando e falando quem que venceu e quem queria ficar lá para a eliminação, a RuPaul deu os parabéns para a Ariel e para a Miss Vandy, dando a entender que na igreja da Britney, além da vencedora, que foi a Nina West, as outras duas foram as que se destacaram positivamente no grupo. No caso, não que as outras não tenham se destacado, mas que Ariel e Miss Vandy foram, assim, as que tiveram o melhor desempenho dentre as demais. E nesse caso, eu acho que o time da Britney foi perfeito, simplesmente perfeito do início ao fim. As duas apresentadoras, Brooke e Nina West, pra mim tinha uma química, assim, maravilhosa. Eu passaria um dia inteiro assistindo as duas, falando sobre amenidades na TV, porque as duas conseguiram cativar nossa atenção. Elas conseguiram fazer com que a gente entrasse mesmo naquela viagem delas lá, naquela zoeira maravilhosa, e querer conhecer mais, né, sobre a Britney e sobre quais as lições de vida que Santa Britney trouxe aí para o mundo. E aí, por fim, aparece a pastora da conversão da Britney, Vanessa Vandy Mateo. Pra mim foi o ponto alto, assim, do episódio. Ela foi engraçadíssima do início ao fim, muito, muito louca, muito, muito insana, e fazendo a gente rir a cada hora que ela abria a boca, ou então fazer alguma careta, né? A Miss Vandy, ela não é só um meme ambulante, mas ela tem um talento aí monstruoso que a gente percebe que tá sendo muito bem lapidado a cada novo episódio dessa temporada. E eu tô achando isso lindo, tô achando isso maravilhoso, porque de fato mostra pra gente que valeu muito a pena a RuPaul ter dado uma nova chance pra ela, porque ela é talentosa sim, e na 10ª temporada ela só teve o infeliz desempenho ao produzir aquele look tenebroso de vestido de rosas. Mas fora isso, a cada episódio a Miss Vandy tem mostrado valer essa sua alcunha de fan favorite, né? E as demais participantes do grupo também foram sensacionais. A Ivy Oddly parecendo uma roqueira gótica, emo, punk, sei lá, chegando e sendo convertida pela Miss Vandy. Inclusive, quando a Miss Vandy rapa a cabeça da Ivy Oddly pra poder fazer essa conversão
apresentação completa dela, dá pra ver que o grupo da igreja da Britney conhecia muito bem a Britney pra usar as referências da vida dela nessa igreja. E essa referência que a Miss Vandy usa ao rapar a cabeça da Ivy Oddly tem a ver com o episódio de 2007 em que a Britney realmente despirocou total, e aí ela meio que numa noite saiu e entrou no salão de beleza e rapou a cabeça lá mesmo e foi embora e tal. E isso foi no auge em que a Britney teve aquele colapso nervoso e mental que fez ela acabar sendo internada depois. Mas enfim, todas as referências que a gente viu sendo usadas na igreja da Britney tinham toda a relação com a Britney. E então, não tinha como esse grupo não vencer. A partir do momento que esse grupo fez uma grande apresentação, a expectativa pro que a gente ia assistir na igreja da Mariah tava muito alta, porque a gente pensou, poxa, a gente riu do início ao fim com a igreja da Britney. Até mesmo com a Mercedes, que era mais fraquinha ali, a Mercedes por si só teve um desempenho muito superior a qualquer uma da igreja da Mariah. Ou seja, a química do grupo e uma boa liderança faz com que o grupo tenha um desempenho espetacular. E é por isso que eu acredito que a Nina West venceu. Não foi porque ela teve o melhor desempenho na sua equipe sendo a apresentadora da igreja da Britney, mas porque no montante ela foi uma das responsáveis pelo grupo ter brilhado tanto. No primeiro momento ela venceu o mini desafio e depois ela fez com que o grupo estivesse numa grande sintonia para poder fazer uma apresentação final muito, muito fantástica. Eu acho que é por isso que a Vanessa Vandy Mateo não venceu. Além do fato dela usar vermelho mais uma vez, né, que a gente também já tá assim, chega, vamos mudar um pouco essa paleta de cores. Mas fora isso, eu acho que a Nina West venceu exatamente por ter conseguido fazer um trabalho ótimo no episódio inteiro e mostrou a que veio, né? Porque ela até então, com essa coisa de ser caricata, tava meio apagadinha ali entre uma drag e outra. Mas nesse episódio ela mostrou que é uma força da natureza que a gente tem que reconhecer, tem que prestar atenção, porque o potencial dela também pra chegar no top 4 é grande. Então assim, o grupo da Britney, parabéns, merece o mundo. É igual você falou, eu também acho que a Nina ganhou por causa disso. Ela montou um grupo e o grupo inteiro se saiu bem. Não foi nem tanto o desempenho, mas foi essa parte dela conseguir manter todas do mesmo grupo, numa mesma sintonia, mesmo que tivesse uma ou duas fracas, ela conseguiu manter todo o grupo interessante do começo ao fim. Então eu achei muito válido ela ter ganhado esse episódio. Também entra aquela questão de que você pode não ir bem em um certo desafio devido a uma pessoa que te escolheu e resolveu colocar com uma outra pessoa que aquela pessoa não está disposta a ter uma química ou a passar uma energia legal quando ela está na sua presença. Isso tanto por falta de afinidade ou porque a pessoa realmente é daquele jeito e não consegue sair daquela bolha que ela tá. Dessa equipe eu achei válido ela ganhar, apesar de que todos ali mereciam ter ganhado alguma coisa, mas só pelo time inteiro já estar salvo da eliminação já valeu bastante. Da equipe da Mariah, se fosse pra escolher assim, uma que foi menos pior, eu acho que seria a Kéria, porque querendo ou não, mesmo ela errando muito e pecando muito no desempenho, ela foi assim, uma das poucas que tentou tirar um proveito mesmo falando coisas erradas e não tava passando aquele ar de desconforto e despreparo, igual a maioria das outras estavam. Tanto que quando a Plastic começou, isso era uma coisa que eu nem sabia também, quando a Plastic começou a terapia de conversão que a Kéria entrou, as duas ficaram falando da Ariana Grande. Eu fiquei tipo assim, o que a Ariana Grande tem a ver com esse grupo inteiro, sendo que é da Mariah? Mas aí, acho que foi você que explicou que no começo da carreira da Ariana, muitas pessoas confundiam a Ariana com a Mariah. Por isso que o grupo resolveu fazer essa brincadeira, mas só que, igual o Ross também comentou na crítica, não dava pra saber de quem elas estavam falando pra gostar. O grupo da Mariah foi o erro do início ao fim. Eu acho que fica difícil a gente tentar salvar qualquer coisa nele, porque nada nele foi bom. E dá pra ver que as drags estavam despreparadas, especialmente pela dupla que fez a música final. Quando a gente pega a igreja da Britney, tanto a Ariel quanto a Silk cantaram lindamente a música que elas acabaram compondo juntas. E dava pra ver que elas sabiam a letra de cor e salteado, e não parecia que era uma coisa que elas inventaram em poucas horas, né? E parecia que elas sabiam aquela letra há anos. Diferente do grupo da igreja da Mariah, que a Honey tava numa dificuldade imensa pra cantar música. Tava desafinada, não tinha ritmo, toda hora sendo interrompida por ela mesma, né? E aí ela com aquele papel na mão tentando ler a letra. Então assim, não tinham sido preparadas. Tipo, o que a Rajá fez como líder? Nada. Parece que ela simplesmente falou, gente, vamos fazer a igreja Mariah, simbora, vamos lá. Não foi uma coisa assim planejada e pensada. E isso que foi um desastre total. Porque se elas tivessem parado por 2 minutos e pensado, gente,
gente? É isso mesmo que a gente vai fazer? É da Mariah mesmo? Porque tem tanta diva aí que a gente pode explorar que vamos então mudar? Sei lá, que falassem de Rihanna, RuPaul, como você sugeriu, Beyoncé, opção não faltou. E eu acho que até mesmo por isso que a RuPaul ficou puta com as desculpas horrorosas que elas deram e jogou todas no lip sync. Porque nós estamos falando de diva, sabe? A gente não tá falando, por exemplo, de cantoras que mexem com astrofísica, sabe? Não é isso, é diva pop. E diva pop é o que não falta. Então opções elas tinham. Então elas realmente foram preguiçosas, foram mal preparadas, e isso diz muito contra elas, porque a gente tá pensando aí num programa que quer testar como as drags trabalham sob pressão, como as drags usam as referências pop pra compor suas personas. E nada disso a gente viu na igreja da Mariah. A única referência que a gente pode dizer que elas tiveram de Mariah foi quando começou o programa e uma das apresentadoras falou: sejam bem-vindos, meus lambs da Mariah. Mas por que elas sabiam dessa expressão lambs? Porque a RuPaul falou com elas: ah, vocês sabem como que chama o fandom da Mariah? Vocês sabem como a Mariah chama os seus fãs? De lambs. Ou seja, nem isso elas sabiam e acabaram usando a única referência que elas ganharam de uma terceira pessoa que nem fazia parte do grupo delas. Então assim, foi um fracasso do início ao fim, não tem como salvar nada. A Plastique, coitada, fazendo aquela voz de homem falando o tempo todo de Ariana Grande, deixou a gente completamente assim perdido. Qual que é a proposta dessa sua conversão aí? Porque eu também não entendi. Você quer converter a pessoa pra amar a Ariana ou pra amar a Mariah? Tipo, qual que é a proposta aí? Todas perdidas. As apresentadoras, péssimas. Nem parece que a Scarlett Envy foi a vitoriosa do desafio de atuação do segundo episódio dessa temporada, porque o desempenho dela nesse terceiro episódio foi sofridíssimo. Foi assim, péssimo. Eu tava assistindo aquilo e falei, gente, não é a mesma drag, não é possível que de uma semana pra outra ela tenha caído tanto assim. Eu acho que realmente vai muito da questão da soberba, né, que eu comentei no início, da postura das drags, delas acharem que qualquer coisa que elas fazerem vai ser bom, vai ser suficiente, eu sou foda, eu sou maravilhosa, o povo vai me premiar. Não, não e não. E eu gostei muito do resultado final em si, por mais desastroso que fosse, porque no início o Ross fala, isso aqui vai ser uma tomada só, vocês vão gravar e acabou. Não tem isso de segunda chance, não. No desafio do segundo episódio, era um filme, né, então as drags poderiam fazer várias tomadas, dentro de um limite, obviamente, mas eles iam tentar usar a melhor tomada possível. Nesse caso, não. Era um programa ao vivo, então as drags teriam que filmar de uma vez só. E é por isso que eu tô, assim, realmente ovacionando e querendo ir pra igreja da Britney ser convertido pela Miss Vandy, embora eu não precise, porque né, eu já tô nessa igreja há anos. Mas, assim, a grande questão pra mim é o fato do outro grupo, tendo uma única chance, ter feito um desafio perfeito do início ao fim. Porque a igreja da Britney, numa única tomada, fez uma grande apresentação. Agora, a igreja da Mariah, numa única tomada, fez todo aquele desastre que só da gente lembrar, a gente morre de vergonha, porque foi muito, muito ruim. Então, quando chega no fim do desempenho da igreja da Mariah, o Ross vira pra elas e fala: uma diquinha pra vocês, arrasei muito na passarela, deu pra entender que esse grupo com certeza estava apto para eliminação. E eu acho que quando o RuPaul joga todas pra dublarem uma contra a outra, é exatamente pra elas acordarem pro jogo e entenderem que ali a fama que a drag tem fora do show, que o conceito que as drags se colocam de serem melhores e superáveis, isso, aquilo, outro, não tem valor algum pra RuPaul, porque o que importa ali é o desempenho que elas têm a cada semana, o que importa é a forma com que elas trabalham sob pressão e trabalham em equipe. E a partir do momento que essas drags têm à disposição um grande cenário, uma equipe de produção que pode atender seus pedidos mais esdrúxulos, né, porque querendo ou não, eles estão em Hollywood, então com certeza eles devem ter uma margem do que pode ou não pedir pra poderem fazer os seus desafios. Eu acho que o grupo da Mariah errou muito a mão e a RuPaul meio que recompensou, né, tecnicamente elas, com esse bottom 6, que eu achei maravilhoso, porque elas têm que entender que é assim, gente. Vocês têm que fazer um bom programa de TV, porque nós estamos aqui trabalhando com entretenimento e vocês vão entregar entretenimento. Então pra mim foi muito válido, sim. E se a RuPaul decidisse no final do lip sync do grupo da Mariah eliminar umas 3, eu não ia sofrer, de verdade. Porque eu acho que nessa altura de RuPaul's Drag Race, 10 anos no ar, provando que tem um legado imenso aí de arte drag espalhado pelo mundo afora, que deve ser valorizado, o que as drags fizeram ali foi muito feio. Então eu acho que esse foi um susto que vai acordar elas pro fim da temporada. Não só o grupo da Mariah, mas o próprio grupo da Britney, que foi salvo, vai ficar alerta de que não dá mais pra dar desculpas esfarrapadas pra RuPaul. Ou a gente mostra o bom trabalho, ou então aceita o sachê away. Como o Ross tinha falado para as drags do grupo da Igreja da Mariah arrasar na passarela, acho que, assim, nenhuma das queens conseguiu arrasar tanto igual a Ivy arrasou nessa passarela. No momento eu não tinha entendido, porque na sala de trabalho a Ivy falou que ela tinha que pintar todo o corpo de rosa. Aí eu fiquei tipo assim, nossa, mas pra que ter que pintar todo o corpo dela de rosa? Mas aí depois na passarela eu vi, porque na passarela ela realmente estava pelada. Eu acho que a única coisa que tinha ali era o tucking dela, e o resto, assim, era tudo aquelas franjas rosas
pra contrastar com o corpo rosa que ela tinha pintado. E assim, esse foi um dos visuais que assim mais chamou a atenção na passarela dessa temporada até agora. Foi muito bem feito, foi uma coisa totalmente diferente, ao mesmo tempo que foi diferente, foi legal de ver. A única coisa que eu não gostei assim do visual inteiro foi o salto que ela tava, mas fora isso, acho que foi assim uma das passarelas mais memoráveis que teve até agora. E eu também gostei muito do visual da Suga, porque ela queria trazer aquela herança familiar dela, que é da tribo Apache, que é uma coisa assim totalmente diferente, que quase ninguém assim fala em programas de TV e tal, porque é uma tribo indígena que não é tão bem falada. Os índios já não são tão assim bem mencionados por causa de toda a colonização que teve. E eu gostei bastante dela mostrar esse visual diferente, só que assim, foi um visual diferente, mas assim, não foi tão memorável quanto o da Eve. Pra mim já valeu bastante ela ter mostrado e saído um pouco desse conceito de só ser uma drag mega feminina, tipo, mostrar só a beleza ou só colocar uma roupa simples e com um rosto igualzinho de mulher. Então eu gostei bastante desses conceitos de saírem desse lado feminino e ir pra um lado mais artístico, sem ser tão feminino quanto algumas querem ser. Eu tô sentindo que essa 11ª temporada, muito mais do que as anteriores, até mesmo All Stars, está recuperando um pouco da magia e atmosfera das primeiras temporadas de RuPaul's Drag Race. Porque até a 4ª temporada, a gente via que a RuPaul se envolvia muito com as drags. A RuPaul criava uma relação muito mais próxima com as drags. Tanto que depois que a RuPaul chega no grupo da Britney e dá meio que aquele esporro, que deveria ter sido pro grupo da Mariah, né? Porque se ela tivesse falado mesmo que falou pro grupo da Britney, pro grupo da Mariah, talvez o grupo da Mariah tinha feito um trabalho minimamente melhor. Mas enfim, quando a RuPaul der esse esporro nas drags lá, que é tipo uma chamada de atenção mesmo. Gente, vamos parar de usar desculpa e vamos trabalhar. Eu quero ver bom trabalho na minha passarela, eu quero ver bom trabalho nos desafios principais. E aí uma das drags comenta que depois dessas palavras de RuPaul, não tem nem como elas fazerem um trabalho ruim, porque o que elas tiveram ali foi uma lição de vida, uma lição de aula de uma lenda, no caso, né, RuPaul. Então, dá pra ver que essa forma com que a RuPaul tem se dado com as drags tem tido um impacto bacana na forma com que as drags vão para o desafio principal, vão para a passarela. Isso é muito, muito legal. Nesse quesito, conceito é algo também que a gente via até mais, né, nas primeiras temporadas, de drags que inicialmente saíam dessa ideia de apresentar uma personagem muito feminina, mas que iam pro lado mais conceitual. A Nina Flowers mesmo, da primeira temporada, que foi a Miss Simpatia e segundo lugar, ela tinha muito esse conceito da androginia, não ser tão feminina, mas ter uma persona muito artística pra proposta drag dela. Então assim, eu tô sentindo que dessa primeira temporada, ela tá meio que resgatando um pouco dos elementos que a gente curtia muito nas primeiras temporadas, e isso eu tô achando assim, fenomenal, e que tem tornado Drag Race cada vez mais empolgante de assistir e acompanhar semanalmente. E quanto aos desfiles, eu achei que essa foi a melhor passarela até então, dessa temporada. Tô muito ansioso pra ver quais são as outras passarelas, né, que podem vir por aí, porque agora a gente tá começando a ver um pouco mais da proposta artística de cada drag e começando também a reparar que as drags não são tão presas a alguns conceitos de maquiagem que elas costumam usar, né? A única coisa assim que tem incomodado, especialmente você, né, é o fato da Vanessa Vandy Matheus estar usando vermelho. Ela usou vermelho quando ela entrou, aí ok, deram pra ela a caixa da Valentina, a caixa da Valentina tinha rosas vermelhas, então ela acabou fazendo um look vermelho. Só que depois, no segundo e no terceiro episódio, os looks continuam vermelho. Então não sei se é uma escolha dela, tipo que o vermelho cai bem nela, ou então está coincidindo que a sequência das passarelas que estão rolando até o momento em RuPaul's Drag Race são dos looks que ela acabou levando na cor vermelha. Porque vai que nas próximas passarelas Miss Vandy apareça com uma cor diferente de look, né? Então vamos esperar. Mas só que realmente isso de só look vermelho eu acho bem chatinho. Eu não sei não, mas eu acho que ainda no próximo episódio, como ela não ficou pra ser criticada, é bem provável que ela vá de vermelho de novo. E se ela for novamente de vermelho e ficar, a Michelle vai puxar a orelha dela. Eu acredito que ninguém deles lá também aguenta mais ver a Miss Vandy de vermelho. E o único momento que os jurados têm pra falar com ela é ali no palco. Então, como nenhum deles mencionou até agora que ela só tá fazendo vermelho, é bem provável que ela pode ir de vermelho de novo.
E aí, depois que as drags vão para o Untucked, RuPaul delibera com os seus jurados convidados e os fixos o que rolou ali no grupo da Mariah. Realmente não tinha como o RuPaul ter outra decisão, porque conforme a gente via eles conversando, eles tentavam, né, de qualquer forma ali, forçando o máximo possível, tirar o mínimo de desempenho positivo na igreja da Mariah, só que eles não conseguiram. Então, quando as drags voltam no palco principal, o RuPaul anuncia: bem, pela primeira vez em RuPaul's Drag Race History, eu vou jogar todas vocês no lip sync, e se virem aí. Eu achei maravilhoso, porque é isso mesmo. As drags não mostraram bom desempenho, não deu pra salvar nenhuma, então que todas caiam no bottom 6. Foi a primeira vez que a gente teve aí um bottom 6. Nunca em Drag Race até então a gente teve tanta drag dublando. Eu acho que o grande desafio foi as drags conseguirem se virar naquele palco minúsculo, dublando entre si, pra poder mostrarem que mereciam estar ali. E pra mim o ápice, assim, dessa loucura em equipe foi quando a Honey Davenport deu um salto pra fora do palco principal e ficou performando no chão. E eu achei essa performance dela no chão horrorosa, sofridíssima. Ela tava, tipo assim, fazendo uma coisa ali que não dava pra entender. Simplesmente não deu pra entender. E então depois, quando o lip sync acaba e o RuPaul vai salvando uma por uma, eu achei isso fantástico. Porque no primeiro momento eu achei que a RuPaul ia eliminar direto uma drag e salvar as outras e acabou. Só que a Monroe Ru foi muito sagaz, porque ela foi má do início ao fim. Eu não acho que isso pode ser rotulado como mal, não. Eu acho que ela foi muito esperta mesmo e muito maquiavélica, salvando uma por uma. Começou pela Plastique e aí foi até chegar na eliminação da Honey, né? Mas eu achei assim muito, muito bom, porque a RuPaul conseguiu manter as drags apreensivas do início ao fim, salvando uma por uma que ela acreditava que merecia ficar, até chegar na Honey e falar: minha filha, você não está preparada ainda, então sachê away. E é isso, eu acho que a Honey também não mostrou nada nesses 3 primeiros episódios e tchau, e benção, e quem sabe no futuro você não volta pro All Stars, né? Mas eu tô muito tranquilo até então, porque eu tô achando as decisões de RuPaul bem justas e coerentes, e eu não estou ainda tendo um sentimento de injustiça pelas decisões de RuPaul. Eu acho que tá tudo sendo bem coerente, e este lip sync sextuplo, pra mim, foi o ápice até então dessa temporada, porque é o que as drags precisam mesmo, entender que no programa de RuPaul as regras são dela e ela faz o que ela bem entende, e se você quiser vencer esse show, você tem que se adequar às regras dele. Por mais que depois que você saia, você decida fazer as coisas do seu velho modo, não tem problema, mas se você quiser vencer RuPaul's Drag Race, você tem que entrar na onda e nas regras de RuPaul. Então eu fiquei bem feliz com esse resultado, e eu achei que o episódio em si foi um dos melhores até hoje de Drag Race inteiro, não só da temporada, mas de toda a história de Drag Race. Tudo do início ao fim foi perfeito, eu tô muito satisfeito e ansioso pro próximo episódio. Eu acho que assim, no Untucked deu pra gente ver uma cena antes da RuPaul dispensar as drags pra ir pro Untucked, que ela já até fala: eu acho melhor vocês se prepararem porque todos vocês podem dublar. Eu acho que assim, se não tivesse os jurados ali convidados, eu acho que a RuPaul nem deixaria as drags irem pro Untucked e já fala: todos vocês vão ter que dublar, chama o pessoal que tá no Untucked, vem aqui pra resolver essa bagunça toda. Eu detestei, odiei o desempenho de todo mundo desse grupo. Mas como teve esses jurados convidados, a RuPaul teve que deixar assim um suspense no ar pra ver se eles conseguiriam mudar a opinião da RuPaul. E igual você falou, eles até tentaram, assim, falar uma coisa ou outra pra tirar esse tom ruim que elas deram ao grupo, mas no final a RuPaul falou que todo mundo ia dublar mesmo e foda-se, porque foi muito ruim. Eu acho que, assim, esse desempenho foi pior do que aquele desempenho do episódio do Shakespeare da 7ª temporada, que a RuPaul realmente ficou puta. Ela falou que não queria mais ouvir nenhuma desculpa. E nesse episódio ela realmente falou que não queria ouvir mais nenhuma desculpa, ficou puta e jogou todo mundo no lip sync. Acho que, assim, o episódio manteve bastante elementos, assim, de coisas passadas. Tudo bem que ultimamente ela não tá igual aquelas temporadas que ela fica direto com as queens, conversando com ela, dando dicas e tal. A RuPaul tá mostrando, assim, uma certa preocupação, porque no episódio passado a RuPaul já falou que tava nos bastidores das gravações dos filmes dela. E nesse ela já tá puxando muito mais a orelha dela. Então eu também tô gostando de ver essa ação da RuPaul, tanto pra instigar o drama, quanto também pra ajudar as drags na carreira profissional. Quando você citou a 7ª temporada, o episódio Shakespeare, eu acho que a RuPaul, nesse episódio em específico da 7ª temporada, ela foi muito mais dura nas críticas com as drags. A gente percebeu que ela alterou a voz no momento em que ela chamou a atenção das drags, que ela ficou nervosa e não queria ouvir mais desculpas das queens. Só que no fim das contas, ela colocou só 2 drags pra dublarem, que se eu não me engano foi a Kennedy Davenport contra Jasmine Masters, o que culminou na eliminação de Jasmine Masters. Mas aí quando a gente vem pra 11ª temporada, a RuPaul não fica tão nervosa na forma com que
que ela reage com as drags na hora de chamar a atenção delas, mas eu acho que aí vem a grande sacada, porque a 7ª temporada, mesmo depois que a RuPaul chamou a atenção das drags no episódio Shakespeare, a temporada continuou arrastada, a temporada continuou chata e o xingo que a RuPaul deu nas drags não surtiu muito efeito, né? Então por isso que eu acho que quando a gente vem pra dessa primeira temporada, a decisão de RuPaul de colocar 6 no lip sync foi exatamente pra isso. Se vocês não vão levar a sério a minha advertência, então vocês vão ter que levar a sério a minha punição. E a minha punição é o quê? Colocar todas vocês pra dublarem, com risco de várias de vocês serem eliminadas, porque eu acho que esse é um risco também, porque quando a RuPaul coloca todas pra dublarem, a gente sabe que ela pode tanto salvar todas as drags que estão dublando, o que ela já fez no passado, né? Salvamento duplo, ou então dela acabar dando sachê away duplo. E nesse sentido, a RuPaul colocou todo mundo na linha de fogo. Se vocês estão aqui para dublar, então vocês correm o risco de serem eliminadas. Eu acho que essa foi a grande diferença da postura da RuPaul da 7ª temporada pra atual, porque quando a RuPaul só chama a atenção das drags, mas continua mandando só 2 pro lip sync, e as drags continuam assim, foda-se, vamos continuar fazendo um trabalho mais ou menos, que a gente vai continuar no jogo aí. Agora não, quando a RuPaul joga todas pro lip sync, ela deixa a mensagem de que ela não aceita mais desculpas e que ela vai punir se for preciso. Então achei que essa mudança na postura de RuPaul e até mesmo da produção do show é muito bem-vinda, porque a gente começa então a perceber que as drags não podem mais tentarem se escorar na própria história fora do show, tentar se escorar em desculpas esfarrapadas, porque realmente tá muito foda. A cada semana é uma desculpa diferente. O que ela quer ver mesmo é um bom trabalho, é comprometimento, é um bom desempenho. Tanto que essa temporada está sendo recorde de desculpas esfarrapadas. A gente chegou no 3º episódio e cada episódio tem uma desculpa diferente que a gente fica assim, porra, o que tá acontecendo aí? No primeiro episódio, a Soju deu a desculpa do cisto dela que estourou. Aí no segundo episódio, a Kahana falou que ela tem um grande legado pra poder superar, que é o da Coco Montrese. Ou então a Mercedes falou do derrame que sofreu. Aí vem pro 3º episódio, Plastic fala que basicamente vivia num porão, que não tinha acesso a nada, que não conhecia nada de cultura pop. Assim, tá muito foda. Eu acho que o que o RuPaul fez é o que realmente precisava pra que as drags no geral acordassem. Eu não acho que a temporada tá fraca, mas porque a edição também faz um trabalho bom de sempre colocar pra gente o que traz mais entretenimento. Mas vai ver que a percepção da produção e de RuPaul e dos demais jurados ali que convivem com as drags sempre, talvez esse puxão de orelha já no início da temporada foi uma tentativa mesmo delas entenderem que não dá mais pra elas ficarem, né, usando desculpas esfarrapadas pra poderem se manter no jogo. Então nesse sentido eu achei que foi muito, muito legal a forma com que a RuPaul manejou tudo que rolou aí nesse 3º episódio na reta final até chegar no momento do lip sync. Uma outra coisa, assim, só pra comentar do Untucked, foi que o grupo da Nina ganhou e a Nina levou a vitória pra casa. Uma das coisas, assim, que me lembrou muito o All Stars 1 foi essa atitude da Silk falar que ela tava meio hesitante pra não fazer esse desafio porque mexia com Deus, porque ela era religiosa e blá blá blá, dando mais uma desculpa esfarrapada. Eu acho que ela nem precisaria ter comentado isso ou ter dado alguma desculpa pra falar que ela tava se sentindo desconfortável com a Britney. E outra, ela também tinha acabado de ganhar um desafio em grupo. Tudo bem que ela não levou a vitória, mas pelo menos ela ficou salva, né? E eu achei, assim, totalmente chato. Eu achei muito Mimi I'm First dela querer ficar se aparecendo. Aí a Ivy veio e já jogou na cara dela, falando que ela não acha que o problema dela é com Deus, ela acha que o problema dela foi porque ela queria fazer a Whitney e a maioria quis a Britney. Então a Ivy já começou a jogar várias verdades nela, que eu achei ótimo ela fazer isso, porque lembra um pouco a RuPaul, falando, tipo, para de ficar inventando desculpa, querendo dar uma desperta e fala logo a verdade pra todo mundo. Aí a Silk começa a ficar querendo se aparecer, tira a roupa, falando que se fosse pra dublar, ela já conseguia dublar e blá blá blá. Sem contar também que mostrou que a Silk quis jogar a Nina na frente do ônibus, porque quando a RuPaul estava na workroom perguntando pra elas se a decisão de fazer com a Britney foi unânime, ela já ficou balançando a cabeça, falando que não, e aí falando que preferia a Whitney, blá blá blá. Eu achei totalmente desnecessário essa discussão que a Silk tava tendo, querendo fazer que todo mundo ficasse olhando pra ela, falando tipo, coitada de mim, ao invés dela ficar comemorando que ela tava salva, e ainda mais comemorar a vitória de uma outra pessoa. Acho que assim, se o momento não é seu no momento, mas você foi salva, tipo, fica na sua, fica quieta, fala que você não gostou de X ou Y, mas não fica fazendo esse escândalo todo. Aí eu acho que assim, ela já perdeu vários pontos agora comigo. Se no próximo episódio ela for chata de novo, vai ser aquele estorvo de ficar tendo que assistir ela ficar querendo se aparecer a todo custo.
fato é, a Silk, querendo ou não, é a protagonista dos Untucked dessa temporada. Não tem como a gente pensar de outra forma. Ela acaba sendo sempre o centro das atenções, e nesse caso vamos dar os parabéns a ela, né? Porque se ela quer tempo de tela, ela conseguiu. Só que realmente não dá mais pra defender. Eu não consigo mais. Quando o primeiro episódio estreou, a gente acreditou que a Silk tava com a adrenalina alta, então por isso que ela tava querendo o tempo todo aparecer, querendo o tempo todo os seus centros das atenções, mas porque ela tava muito empolgada por estar ali. No segundo episódio ela deu uma amenizada no tom, né? Só que aí chega nesse terceiro, ela perde completamente a compostura e fica nervosa desnecessariamente, atacando a Ivy, porque a Ivy realmente só queria entender por que a Silk não estava na mesma sintonia do grupo no início do show musical que ela e a Ariel fizeram. E aí a Silk veio com a desculpinha de mas a minha religião, eu não queria fazer chacota, blá 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 blá. Só que assim, no fim das contas, ela assumiu que eu não gosto da Britney, não tenho nada com a Britney, e quando o RuPaul chegou foi aquilo mesmo, de querer jogar a líder pros leões. E no fim das contas, acabou que mesmo a Silk sendo a chata do rolê, o grupo conseguiu se destacar, foi todo salvo, então não tinha necessidade daquele showzinho dela. Até eu, que sou muito tolerante assim, realmente pra mim não dá mais. Enquanto nesse episódio a Ariel cresceu no conceito comigo, a Silk simplesmente despencou. Então, assim, pra mim já deu, não tem mais nem que defender, sabe? Tipo, chega, só sabe resmungar, só sabe chamar atenção, só sabe tentar ofuscar as outras drags. E eu acho muito até hipócrita da parte dela, mas isso infelizmente é algo muito recorrente de várias pessoas que usam religião como bengala e desculpa para suas atitudes. É que no início ela vem falar que porque minha religião isso, minha religião aquilo, eu não queria fazer chacota, mas aí quando o Guilherme Dias, que foi um dos jurados convidados, entra no workroom, ela chega e agarra o cara e fica rebolando e relando a bunda nele. Então assim, na hora de você ir contra seu time, a sua religião vem em primeiro lugar, aí a religião importa, mas aí na hora de você ficar se esfregando no macho, você esquece da religião, né? Então assim, uma postura bem hipócrita que se contradiz. Então assim, pra mim a Silk já deu. Vou continuar assistindo porque eu acho ela muito talentosa, mas se em algum momento eu torci por ela, acabou, porque realmente fica difícil você defender alguém que a cada semana procura uma desculpa diferente pra sair brigando com qualquer drag que consegue se destacar melhor do que ela. Porque diferente da The Vixen na 10ª temporada, que realmente foi a grande estrela do Untucked, mas o que a The Vixen fazia era defender os seus ideais, era lutar contra o racismo, e aí ela usava a plataforma de Drag Race com esse intuito. A Silk realmente tá ali só pra aparecer mesmo, só pra poder fazer barraco e tentar se destacar aí. Eu acho que ela realmente tá tentando ter esse momento The Vixen dela, só que de uma forma muito diferente e de uma forma que só deixa mais queimada, porque embora a The Vixen tenha muitos haters aí, mas a The Vixen também conseguiu fãs que apoiam, que acreditam nas coisas que a The Vixen defende, mas a gente percebe que a proposta da Silk é completamente diferente, é só aparecer por aparecer, e quanto mais tempo de tela, melhor. Então assim, ok, deixa ela lá fazendo as merdas que ela vai fazer, mas eu mesmo cansei e não quero mais saber. E eu gostei muito da postura da Ivy em realmente confrontá-la e falar que a postura dela não é nada legal, que se você tá num time, você tem que trabalhar com o time e tentar fazer o melhor disso. E no fim das contas eu acho que a Silk acabou mostrando um bom trabalho sim, mas eu acho que essa postura dela de querer derrubar os outros quando não há nem necessidade de você fazer isso é muito ruim mesmo. Então Silk, adeus, vai-te embora, ninguém te adora, porque agora pra mim você passou dos limites. Só de pensar que naquele podcast a gente tava até comentando que quem podia ser, assim, uma das mais chatas era a Vanjie, né? E nesse caso, não. Quem é uma das mais chatas é a Silk. E realmente, quem merecia um programa fora de Drag Race seria a Vanjie. Porque a Vanjie, assim, ela tá mostrando ser totalmente uma outra pessoa. Tudo bem que a gente não vê ela na 10ª temporada, mas o que a gente tá podendo ver dela nessa temporada é, assim, uma coisa espetacular. Em todo grupo que ela tá, ela se sai bem. Então, acho que ao invés de darem um programa que a Silk quer, tem que dar o programa pra Vanjie, que tá se destacando mais. E sobre Miss Vanjie estar se destacando, nesse terceiro episódio a gente viu aí algo também inédito do RuPaul's Drag Race, que foi esse flirt entre a Miss Vanjie e a Brooklyn Heights. Em um determinado momento as duas aparecem dando um selinho e super agarradas uma na outra, dando a entender que tá rolando um romance entre elas. Isso nunca rolou em RuPaul's Drag Race. Embora a gente já tenha tido casais que participaram em RuPaul's Drag Race, tipo a finada Sahara, da 2ª temporada, que era namorado da Manila Luzon, que a gente viu na 3ª temporada no All Stars 4, assim como a Sharon Needles da 4ª temporada também namorou com a Alaska da 5ª temporada e vencedora do All Stars 2. Enfim, a gente teve alguns namoros aí, mas nunca de drags da mesma temporada, tampouco um romance que nasceu dentro do programa. E ver Brooklyn Heights pegando a Vanessa, pra mim foi assim, uma surpresa, e que se for real mesmo, elas vão saber usar isso muito bem a favor delas nos próximos episódios, pra terem, né, mais tempo de tela e pra mostrarem aí também uma certa união que pode ser muito bem-vinda pra elas dentro da temporada, porque
Porque a gente sabe que você ter uma aliada em RuPaul's Drag Race é muito bom em momentos em que você pode estar passando por alguma dificuldade. Mas isso também levanta um alerta, né? Qual vai ser o roteiro que a produção de RuPaul's Drag Race vai dar pra esse romance das duas? Será que as duas vão conseguir chegar juntas no top 4? Ou será que em algum momento elas vão dublar uma contra a outra? Porque imagina, um casal dublando um contra o outro. O tanto de emoção que não vai envolver aí, o tanto de drama que isso vai trazer. Ou seja, a RuPaul's Drag Race realmente consegue se reinventar e trazer aí novos caminhos de roteiro que a gente não esperava até então, mas que quando acontece a gente fica caralho, eu amo esse show. Então esse romance das duas eu acho que veio em um bom momento. Sendo fake ou não, esse romance é um bom entretenimento que a gente merece acompanhar e ver que fim vai ter. Logo no primeiro episódio, as duas no Confessional tinham falado que achava a outra bonita, fora da drag, desmontada. Então eu vou esperar pra ver, assim, o que esse roteiro de edição de Drag Race vai passar nos próximos episódios com as duas. Porque se isso daí realmente for verdade, tem, assim, um leque de opções que eles podem fazer com elas, né? Inclusive, assim, se as duas saírem ruim, colocarem as duas pra dublar. Mas vamos esperar os próximos episódios pra ver se isso é realmente uma coisa que tá acontecendo ou se foi só uma noite entre as duas. E concluindo tanto o podcast quanto o Untucked, é bom também lembrar o momento em que a Honey Davenport fica completamente despirocada, completamente sem chão, completamente sem rumo após receber o Sasha Away de RuPaul. Assim que sai do palco, ela meio que desaba e chora horrores e fica rolando no chão, precisa de uma produtora vir socorrê-la pra levantá-la. Era pra ter sido um momento triste e muita gente ficou um pouco sensível com esse momento, mas eu não consegui sofrer junto com ela, assim, muito, mas na hora que ela deu aquele showzinho de desespero, eu simplesmente lembrei da Adriana Bombom na Fazenda sendo eliminada, entrando num desespero sem precedentes, dizendo que aquilo era a vida dela, que ela precisava muito vencer aquele programa, que ela precisava muito daquele 1 milhão, e aí precisou do Brito Júnior socorrê-la. Nossa, pra mim foi o momento em que Drag Race virou a Fazenda. Eu achei muito, muito engraçado o desespero da Honey Davenport, me desculpa, eu tenho coração sim, mas nesse momento eu não consegui levar a sério, eu só lembrei da Adriana Bombom despirocando quando foi eliminada da Fazenda, e acho que é isso, né? Cada um tem sua referência e cada um acaba associando alguns momentos de Drag Race com aquilo que lembra da história da própria vida, e nesse caso, Honey Davenport completamente sem rumo, sem chão, me causou mais risos do que empatia. Mas eu torço pra que ela venha ter uma grande carreira pós Drag Race, porque ela é uma Davenport, e a gente sabe que as Davenport dominam o mundo, e logo mais eu acho que todas as Davenport deveriam passar por RuPaul's Drag Race, porque o que a gente tá vendo delas aí é simplesmente muita dedicação e uma presença, assim, marcante. Tanto que a Kéria é uma das minhas favoritas nessa temporada. Ela tem uma postura, uma presença que eu acho fantástico. Mas assim, eu acho que a gente chegou no terceiro episódio de RuPaul's Drag Race com um nível muito elevado de qualidade, e a minha preocupação é que sempre que o programa sobe muito, ele também tende a cair. Não que, tipo, seja uma queda muito brusca, mas a minha preocupação é que em algum momento o Drag Race acabe entrando aí numa barriga, que é aquele momento em que a temporada parece meio parada, que não desenvolve muito, mas isso é normal de toda temporada, e não só de RuPaul's Drag Race, mas de qualquer reality, de qualquer série, de qualquer novela, de qualquer filme no geral. Sempre tem algum momento aí em que dá uma certa quebra nessa adrenalina e qualidade alta que a gente vê no desenrolar das temporadas. Então tô muito empolgado e eu acho que os próximos episódios vão ser muito legais. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscreverem em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com Rod Saulete.